Saudações, amados irmãos e ouvintes. É pela graça de Deus que entramos com mais um programa, A Doutrina de Cristo. Estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, chamando os eleitos de Deus para se prepararem para o grande momento do arrebatamento. Avise a seus amigos, parentes, seus vizinhos, que o programa Doutrina de Cristo está no ar. Vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6. É tão difícil compreender porque tão diferentes são os nossos gostos, nossas vidas, se somos todos irmãos. Esta pergunta um dia irei fazer ao Deus que nos criou, que sempre demonstrou amor sem condição. Eu sei que total liberdade Deus um dia me outorgou, e sei que por sua verdade eu agora livre sou. Não vou deixar a intolerância então assim me dominar. Nós temos que amar a todos que encontrar, Ele nos amou. O amor é bondoso. O amor é leal. Não se ensoberbece e não produz o mal. Se a diferença o incomoda, irmão, ou lhe parece o mal, saiba que é ela que faz de você alguém especial. E Deus conhece os nossos corações, e isso eu queira contar. Nós temos que amar a todos que encontrar, como Ele nos amou. O amor é bondoso. O amor é real. Não se envairece e não provoca o mal. Se a diferença o incomoda, irmão, ou lhe parece o mal, saiba que é ela que faz de você alguém especial. E Deus conhece os nossos corações, e isso eu queira contar. Nós temos que amar a todos que encontrar, como Ele nos
Paulo disse: procura apresentar-te a Deus como obreiro do que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E isto, manejar a palavra, é saber dividir a palavra. Mas eles embolam tudo, eles mexem tudo. Então eles leem assim, Isaías 9,6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Olha aqui, vou provar para você que não existe trindade. É assim que começa, né? Porque tu também era assim, Vicente. Aí, muito tempo. Tu também era assim. Fala nada não, porque eu também fazia assim. Não é assim? Olha, você chegava para um assembleiano, para um irmão de qualquer denominação aí, e dizia: eu vou provar para você na Bíblia que Jesus é o próprio Deus. Não é assim? Aí pegava Isaías 9,6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Olha aí, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha aí. Não é assim? Brigava ainda. E nas rádios eu cantava de galo, que não era brincadeira não, com este versículo. Mas é tão bom ser liberto, não é? Fala sério. É muito bom receber libertação, gente. Veja, eles leem tudo tão rapidamente e depois tiram a conclusão de que Jesus era o seu próprio Pai. Porque o menino de que eles dizem é o Deus forte, Pai da eternidade, de que Isaías 9,6 fala. E isso não poderia, irmão, estar tão longe da verdade. Não pode estar mais longe da verdade do que já está. Porque esse menino que eles dizem que é o Deus forte e o Pai da eternidade, não é isto que Isaías está dizendo. Vê? Não é isto. Ao fazer assim, eles não só não manejam incorretamente a palavra da verdade, mas eles mostram que são incapazes de sequer ler algumas palavras simples nesse texto das Escrituras. Vamos ver aqui. Vamos ler isto como se supõe que deveria ser lido. Um pensamento de cada vez. Você tem sua Bíblia? Você que está com sua Bíblia aí? Então vamos ler um pensamento de cada vez aqui, de forma bem devagar, não é? Bem devagar. Isaías 9,6, o primeiro pensamento que encontramos é: porque um menino nos nasceu. Correto? Você conseguiu? Você que conseguiu encontrar aí na sua Bíblia, você pode citar isso comigo? Primeiro pensamento aqui: porque um menino nos nasceu. Então, temos que pensar aqui. Nasceu? Ok. Foi gerado por alguém. Nasceu? Sim. Teve um princípio. Nasceu? Então, não me venha colocar conversa no meu pensamento, porque eu sei que Deus não nasce. Deus é eterno. Deus não principia vida. Ele não teve princípio de vida. Vamos olhar para este primeiro pensamento aqui, tá? Porque o menino nos nasceu. Agora, se estamos lendo o pensamento, aliás, se estamos lendo e pensando, então é essa instrução que temos que passar para os nossos irmãos, para aqueles que querem ser libertos. Se você estiver lendo este versículo e pensando ao mesmo tempo, não lendo às pressas para provar um ponto, mas lendo e meditando sobre estas palavras, que eu sei que algumas pessoas não pensam sobre o que elas leem. Elas apenas leem e misturam as palavras todas juntas. Mas se você ler atentamente e pensar sobre o que você está lendo, você terá que fazer a si mesmo esta pergunta: se esse menino nasce, então ele tem um começo, correto? O que é que William Branham disse sobre isto aqui? William Branham disse que filhos têm princípios. Se é um filho, William Branham disse, tem princípio. Se tem princípio, não é Deus. Porque Deus não tem princípio. E agora você tem aquela citação do William Branham quando ele diz Jesus é Deus e Jesus não é Deus. Eu li aqui para vocês há tempos atrás. E depois ele diz, somos a palavra e não somos a palavra.
Então você pensa, se este menino nasceu, então teve um começo. Portanto, não é o Pai da eternidade. Portanto, este que nasce não é o Pai eterno. Pronto, fechou o assunto, certo? Em segundo lugar, ainda sobre este primeiro pensamento, este versículo fala de um menino, um filho, e depois fala de um pai. Veja, por isso é evidente que ele está falando de dois seres diferentes aqui. Ele está falando de um menino e, em sequência, na leitura, fala de um pai que é eterno. Então, isto são dois seres diferentes e não o mesmo. E a prova disso você encontra na Epístola de João, onde nós lemos: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Esses dois seres que está lá na carta de João já está incluído aqui, em Isaías 9,6. A questão é que tem um menino que nasce, e esse menino que nasce viria proclamar o Pai da eternidade diante de nós. Veja, em terceiro lugar, ainda sobre esse primeiro pensamento, se este menino nasce, então alguém tinha que ser antes dele, para dar a luz a ele, para dar nascimento a ele. Em quarto lugar, a palavra nascido sugere raça e linhagem. Então, se tem raça, se temos linhagem, temos descendência. Então, este menino teria que descender de alguém. Vê? Em quinto lugar, esta palavra nasce também sugere trazer à luz. Então, alguém teve que estar por trás disso para trazer esta criança em manifestação. O segundo pensamento que vamos ver neste versículo é: um filho se nos deu. Está assim na sua Bíblia, não é? Ou um filho nos foi dado. Este versículo nos diz duas coisas principais aqui. Esta parte você acabou de ler. Primeiro, um filho é nascido. Vê? E esse filho que é nascido, ele é um dom. Ele é um dom. Ele é um presente. Ele é dado. Se ele é dado, então ele é um dom. Se ele é um dom, alguém é o doador desta dádiva. Alguém é o doador deste dom. E nós devemos admitir corretamente que aquele que dá o dom é maior do que o dom em si. Ora, eu te dou um sapato de presente e você dá mais valor ao sapato do que a mim? Eu tenho mais valor do que aquele sapato, que eu posso te dar outro. Eu te dou uma caneta de presente e você diz: oh, que coisa importante. O mais importante é eu que te dei. Viu? Então temos que admitir corretamente que aquele que dá o dom é maior do que o dom em si. Então temos que fazer a pergunta, quando lemos este versículo: se este menino é um dom ou uma dádiva, quem então foi que lhe deu? Se este menino é um presente, quem que está presenteando aqui? Não é bom você saber quem deu o presente? Festa de casamento, aquela coisa, ou aniversário, e coloca os presentes em cima da cama e vai lá e vem cá. Vê? E claro, quem traz o presente coloca lá na porta, entrega lá para alguém e tal, e a pessoa gosta, a pessoa quer, tem aquele desejo de entregar o presente na mão da noiva. Mas surge aquela ideia: mas isso é passado, não é mais chique a noiva receber o presente e tal. Mas quem dá o presente quer que saiba: foi eu que te dei esse presente, foi eu que te dei esse lacinho de fita, foi eu que te dei esse ventilador, foi eu que te dei esse carro, né? Olha só que coisa. A pessoa que dá o presente quer que quem receba saiba, né? Saiba, porque isso já não entra naquela parte dar com a mão e que a outra não veja. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Temos que saber separar as coisas. Agora, se Deus deu um dom para mim e eu digo que este dom é Deus, se Deus me dá algo e eu digo que este algo é o próprio Deus, está tudo contrário aqui a coisa. Veja, se este menino foi dado, então temos que fazer essa pergunta: quem deu? Quem deu?
Então nós temos a resposta para esta pergunta na própria Bíblia. Vamos ver João 3,16. Se você quiser ler, mas acho que você sabe citar de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Então aqui está a conexão de Isaías 9,6. Um filho se nos deu. Quem deu? Está na carta de João, está no livro de João a resposta. Deus deu seu Filho ao mundo. Porque Deus enviou, a continuação de João diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mas por que tem estes aqui que não querem? Deixa eu ver onde estava aquele meu pequeno papel. Por que será que tem estes que não querem vir para a luz? Por que será que tem estes que amam mais as trevas do que a luz? O que é luz? Conhecimento de Deus. A verdade sobre Deus. E isto, Deus é luz. Ele entregou o seu próprio entendimento, sua própria mente, seu próprio conhecimento para o seu Filho. E o Filho disse, eu sou a luz. E esse Filho manifestou o nome de seu Pai e trouxe para nós a doutrina do Pai. Ele disse, a doutrina não é minha, o que eu ensino eu aprendi do meu Pai, e estou dizendo para vocês. E cada um que seguiu adiante na mesma linhagem fez a mesma coisa. Paulo disse, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Veja, agora uma vez que você recebe o mesmo conhecimento de Deus, o mesmo entendimento de Deus, você passa a ser aquilo que Jesus é. Também um reflexo desta luz. Aí ele disse, vós sois a luz do mundo. Vê? Vós. Não mais eu, ele disse vós agora. Que vocês têm o mesmo entendimento que eu tenho. O que eu aprendi do meu Pai, eu ensinei a vocês. E se você ler João 17, você vai ver Jesus orando ao seu Pai, dizendo, eu dei a eles a tua palavra. E eles creram. Então eu estou orando não só por estes que creram me ouvindo, mas também por aqueles que hão de crer em mim. Através dos outros que levaram esta luz adiante. Mas tem aqui umas certas pessoas, pelo que nós lemos, que não querem vir para a luz, para que as suas obras de incredulidade não sejam manifestas. Porque se eles admitirem que estão errados em seus pontos doutrinários, eles terão que dar o braço a torcer, dar a mão, o pé, o pescoço, pedir perdão para a igreja, dizer eu estava errado, mas eles não querem fazer isso. Então não vem para a luz, para que suas obras não sejam manifestas. Porque aí quando for comparar com as escrituras, o ensino, e aquilo que eles dizem que é a grande revelação, e aquilo que eles chamam de terceira etapa, as pessoas vão perceber que é trevas, porque é a interpretação da verdade, uma interpretação das escrituras, uma interpretação da mensagem, e isto vai levar eles aonde? Aquele lugar. Mas sabe o que acontece? É muito difícil desalienar as pessoas, uma vez que não se permitem libertar-se. Ok. O terceiro pensamento que vemos neste versículo é: o principado estará sobre os seus ombros. Em algumas traduções está governo. Governo. E o principado estará sobre os seus ombros. Agora, verificamos que isso também é falado no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 32. Lá em Lucas 1,32 diz que ele será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Isso está em conexão com Isaías 9,6 também. Diz, o principado estará sobre os seus ombros. Diz que ele será chamado Filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Porque
ele vem desta profecia, né? Foi dito que da descendência de Davi não faltaria um rei sobre o trono, né? E Jesus é aclamado rei, né, para sempre, né? Porque ele pode ser rei dos reis, senhor dos senhores, uma vez que o Pai encarna nele. Não pode haver um rei acima de Deus. Ele é que reina, o Senhor reina, tremam a terra, é o que está nos Salmos. Mas no trono do milênio, ou no trono de Davi, estará Jesus sentado. Mas William Branham disse que era Elohim que estaria sentado. Vê? Como é que Elohim estará sentado? Eu só posso entender que Elohim se assentará no trono do milênio, do mesmo jeito que Elohim estava andando nas ruas da Galileia, pelas praias, por Nazaré, por Cafarnaum, encarnado no corpo de seu filho. Amém. E eu tenho o que William Branham disse no primeiro selo, vocês sabem disso, está lá no primeiro selo, onde ele diz que o Espírito Santo que está conosco hoje se encarnará para nós na pessoa de Jesus Cristo. Amém. E aí coroaremos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Veja. Então isso tudo está em conexão, está conectado, a engrenagem está prontinha, os dentes não está torcido não está espanado não. Vê? Agora, o quarto pensamento que encontramos neste versículo diz assim: seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isso aqui você pode ler tudo junto, porque está falando do nome agora. Seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Agora, não vamos somente ler de lado a lado isto como ler um jornal, porque se fizermos isto, encontraremos algumas inconsistências reais ao assim fazê-lo. Se nós simplesmente não prestarmos atenção nestas escrituras, cometeremos o mesmo erro que muitos cometeram, de formalizar uma doutrina e dar sustentabilidade para uma doutrina alienatória, errada, baseada no versículo da Bíblia, sendo que o versículo não tem nenhuma culpa disso, mas sim a falta de entendimento sobre aquele versículo. Vamos examinar a última parte, que lida com o nome desse filho, esse filho que vai nascer. Porque estamos tratando de uma profecia 800 e tantos anos antes do menino nascer, correto? Amém. Aqui diz que o seu nome será chamado Maravilhoso. Então devemos perguntar a nós mesmos: maravilhoso é o nome? Maravilhoso é o nome de se colocar em alguém? Tu colocaria o nome do teu filho de maravilhoso? Mas queriam colocar em mim, nem dos cravos. Mas tenham dó de mim. Mas já pensou o sujeito fez desse com o nome lindo dos cravos? Só minha irmã, viu? Mas a culpa é dos pais. A culpa é dos pais. Olha o nome que colocaram na minha irmã, Josefa. Né? Tem muitas Josefa, porque quando não é José, é Josefa. Aquela tradição. O menino nasceu enrolado, nasceu laçado, não sei como é que é isso, não. Então tem que colocar o nome José. Oh, nasceu dia de São José, coloca o nome José. Mas se é mulher, Josefa. E resolve assim. E você leva essa incongruência a vida inteira. Foi isso que fizeram comigo, colocando também um dia da semana com o meu nome, né? E eu sempre dou risada com algumas pessoas a respeito disso. E eu digo que você sabe o que acontece? São crianças que nascem muito feias. Vocês viram? São crianças que nascem muito feias, então os pais ficam tão tristes que colocam um nome bem horrível como castigo, para você levar aquilo para o resto da vida. Veja, ok, então acho que por colocar o nome da minha irmã de Josefa, ela queria que o meu fosse lindo dos cravos. Porque não mata logo. Ai, meu Deus do céu. Aí fizeram, não sei se pior, né? Colocaram Domingos, meu Deus. Tá. Agora vamos pensar aqui. Vamos ir um pouco, que estava muito sério, estava vindo muito sério a coisa, né? Aqui diz que o seu nome será chamado Maravilhoso. E nós temos que nos fazer esta pergunta: maravilhoso é um nome? Não, senhores. Aqui diz que o nome é maravilhoso. Ele diz que seu nome será de Conselheiro.
Por isso devemos nos perguntar agora, conselheiro é um nome? Irmão Davi, acha que conselheiro é um nome? Não. Jamais, correto. É um título. Seu nome será chamado de Deus Forte. Então devemos nos perguntar, Deus Forte é um nome? Não, senhores. Nunca. Não é um nome. Seu nome será chamado de Pai da Eternidade. Agora, eterno é um nome? Não. Pai é um nome? Não. E se juntarmos Pai eterno é um nome, a resposta vai continuar sendo não. Não importa a ordem que você coloque. Vê? Adjetivo? Eu não entendo nada disso. E adjetivo, proselitismo, como é que chama? É adjetivo o que mais? Pronome, cognome, eu não sei essas coisas. Não entendo nada disso. De adjetivo, de verbo, é verbo que está para verbo, e advérbio, provérbio, não sei, antônimo, ditônimo. Eu não entendo nada dessas coisas, né? Eu posso até acertar no meio das conversas assim, mas eu não entendo isso não. Eu não sei o que é adjetivo, nada. Estava falando com uma professora de inglês, você deveria fazer um curso para entender alguma coisa, já que você mexe com tanto texto e tal. Disse, mas como eu vou estudar inglês se eu não conheço português direito? Você tem que ter uma base na sua língua, né? Mas para ganhar dinheiro, não tem problema não. Digo, não tem. Como é que eu vou conjugar verbo? Se eu não sei, no inglês eu não sei nem no português, meu Deus do céu. Fazer uma tentativa só por curiosidade, né? Mas acho difícil, viu? Ok, vamos ver aqui. Então, Pai da Eternidade não é nome. Aqui diz que seu nome será chamado de Príncipe da Paz. Então fazemos para nós mesmos a seguinte pergunta: é Príncipe da Paz um nome? E a resposta ainda é um retumbante não. Agora, há somente um nome do Pai Eterno. Há somente um nome do Deus Forte, de Conselheiro, etc. Este nome tem que ser Jesus. Não corra atrás de outro nome, não, que você vai estar em problema. Não vá atrás de outro nome, não vá buscar a revelação de novo nome, que você vai entrar em problema. Você vai passar, nem é o pé pela mão. Você vai colocar a boca dentro do nariz. Não vá atrás de outra coisa, não. Só existe um nome. E este nome é Jesus. Então, por que essa descrição deste menino? Desse filho que nasce, por que essa descrição desse menino que nasce e que é dado? Por que aqui diz que o seu nome será chamado de todas essas coisas? E essas todas as coisas não são nomes, são títulos de alguém ou de algo. Então quer dizer que seu nome será chamado? Ou será que essa palavra chamado também é o nome dele? Bem, a nossa resposta pode ser encontrada no erro cometido pelos tradutores da palavra hebraica cara, Q-A-R-A, quando traduziram isto para o idioma inglês. Pois há somente duas palavras no inglês para o qual esta palavra hebraica pode ser traduzida. Duas palavras tem no inglês que pode a palavra hebraica cara ser traduzida. E essa palavra, uma delas é chamado e a outra é proclamar. São essas duas palavras no inglês que se pode traduzir a palavra do hebraico cara. E é justamente aí que tem o problema para a interpretação das Escrituras. Como aconteceu o problema com a tradução errada da palavra vinda, quando deveria ser parúcia, ou o seu equivalente presença. E você já conhece isto, que esta mudança mudou a mente das pessoas durante todos estes anos, todos estes milênios, né? 2000 anos de cristianismo, podemos dizer, onde estão falando sobre a vinda de Cristo, segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem.
sendo que o nome lá é presença, ou parúcia, presença do Filho do Homem. Não tem nada a ver com vinda. Tinha que primeiro acontecer a parúcia, a presença, para poder, depois disso, recebermos pela presença, recebermos pela parúcia, a preparação para a vinda. Então, quando tiraram a palavra, quando traduziram erradamente, as pessoas não sabiam o que estavam esperando. Ficaram esperando pela vinda. Então a presença veio e eles rejeitaram a presença. Porque a doutrina da presença trata-se de Deus aqui na terra provocando o arrebatamento. Então é claro que o diabo ia mexer justamente nesses pontos importantes para as pessoas, para tirar o sentido das pessoas, para alienar as pessoas, enlouquecer as pessoas. Então o resultado, duas palavras tem no inglês que pode traduzir a palavra hebraica cara para, que é chamado ou proclamar. Então, você diz, mas o que é isso tem a ver? Esta palavra hebraica com a qual estamos lidando aqui, cara, Q-A-R-A, os tradutores erraram no seu julgamento de palavras, por sua falta de compreensão da divindade. Os tradutores que traduziram a Bíblia, se eles tivessem a compreensão correta sobre a divindade, eles não teriam traduzido aquela palavra para chamado. Eles teriam traduzido para proclamar. Isto muda tudo. Lembre-se, todas as traduções em inglês, e claro, automaticamente em português, porque veio daquele idioma para cá, foram feitas por trinitarianos, por pessoas que creem na Trindade, que é um pouco esquisito, para começar, aceitar um conceito de que Deus é feito de um conselho de três, como eles dizem, três pessoas em um só Deus, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu estava ouvindo há pouco tempo um vídeo de um pregador adventista muito inteligente, e ele estava pregando sobre a deidade, sobre a divindade. Era um sermão em espanhol. E ele entrou em vários temas, em vários detalhes, em várias formas de crença. Porém, ele é trinitário. E quando ele chega para explicar como é a Trindade, mas a coisa é tão esquisita, é tão complicada, você diz, não é possível, gente, isso não pode. Isso contraria até mesmo a lei da concepção da natureza, ou seja, a lei que for. Essa questão da Trindade, ou triunidade, ou seja como for. Está fora. Então o resultado, esses tradutores, por não conhecer corretamente o conceito sobre a divindade, eles, no julgamento de palavras, ou se eu vou traduzir um texto de um idioma, de um texto de um lugar para outro, eu encontro várias designações. Se eu vou traduzir o pregador dizendo esta bolacha é saborosa, né? Depende como ele disse, eu tenho aqui várias outras palavras similares, saborosa, gostosa, e assim vai, apetitosa e tal. Então eu tenho que, se eu conheço o idioma, se eu sei do que ele está falando, eu tenho então que contextualizar tudo aquilo para encontrar a palavra mais adequada, que não traga uma ideia diferente do que aquela que ele está passando no seu linguajar. Essa é a dificuldade com os tradutores. Vê? Alguns fazem como um robô, eles fazem ao pé da letra e você não sabe do que se está falando. Então o que acontece? Eles escolheram a palavra chamado ao invés da palavra real, que está mais próxima da definição hebraica, aqui em Isaías 9,6, que significa na realidade proclamar. Eles torceram o versículo inteiro para dizer algo que é muito confuso e sem sentido, porque os títulos não são nomes. Então, da forma que eles traduziram isto, é como se aqueles títulos fossem o nome do Filho, e o seu nome será chamado Conselheiro, Deus Forte, Maravilhoso, e tal, e tal, e tal. E isto fica confuso e sem sentido. Há uma diferença entre dizer que o seu nome será chamado e que o seu nome deve proclamar. Dá para vocês entenderem agora?
Por que dizer que o seu nome será chamado e depois nos dá um monte de títulos e nenhum nome? Que nome deu aqui em Isaías 9,6? Não deu nenhum nome. Apenas apresentou títulos. Porque o problema está na palavra chamado. E seu nome será chamado e tal, e tal, e tal. O problema está aqui. Vê? Dizer que o seu nome será chamado e depois nos dá um monte de títulos e nenhum nome é não somente confuso, mas totalmente enganoso. Isto é enganoso, como o que o versículo está nos dizendo. Agora, se você não compreende a doutrina, como você vai saber este erro inserido ali? Agora, usar a palavra proclamar, que é a tradução literal, traz total harmonia para o versículo inteiro. Você pode, sem sombra de dúvida, sem nenhum medo, sem nenhum temor, sem nenhum problema, sem nenhum remorso, pegar a sua caneta, chegar nesta parte de Isaías e colocar ali do lado aí, proclamar. Esqueça o chamado, é proclamar. E ali você tem, porque o seu nome deve proclamar o Deus poderoso. O Deus poderoso. Seu nome deve proclamar o Pai da eternidade. Seu nome deve proclamar o maravilhoso Conselheiro. E o seu nome deve proclamar o Príncipe da Paz. Isto é Isaías 9,6. E não foi exatamente isso que Jesus disse, meus irmãos? Foi sim. Foi exatamente isto que Jesus Cristo disse em todo o seu ministério. Que ele estava aqui, não para ser chamado de maravilhoso, de conselheiro, de Deus forte e Pai eterno. Ele disse que estava aqui para proclamar o nome de Deus. Você quer ver se não é? São João capítulo 1, versículo 18. João 1, 18. Eu queria chegar aqui em um ponto nessas anotações, porém eu terei que parar logo e deixar para outro dia. Mas vamos aqui mais um pouquinho, até fecharmos uma parte aqui. Em João 1, 18 diz: Deus nunca foi visto por alguém, certo? O Filho unigênito, que alguma tradução está assim, mas, né? O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse, o quê? O fez conhecer? Eu leio aqui na minha tradução, o revelou. Este é o trabalho de Jesus Cristo. Ele nos foi dado como um presente, como uma dádiva, para nos apresentar um Pai, proclamar o nome de Deus, nos revelar o nome de Deus. Depois nós ouvimos o próprio Jesus dizer em João 17, vá para o versículo 17, o capítulo 17, agora de João. João 17, versículo 26. Veja Jesus dizendo agora de forma bem nítida o que Isaías 9,6 falava que ele faria. João 17, versículo 26. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. Amém. Agora, que nome foi que ele nos fez conhecer? Foi maravilhoso, foi conselheiro, foi Deus forte, foi Pai da eternidade, foi Príncipe da Paz. Ele nos fez conhecer o nome Jesus. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Volte para João 6, lá atrás, João 6. São João capítulo 6, versículo 44. João 6, 44. Ninguém pode vir a mim, se o quê? Se eu que sou o Pai não o trouxer? Se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Amém. Somente o Filho teve esta proximidade com o Pai. Nós não. Somos filhos? Sim, mas viemos de uma forma bem diferente da de Jesus. Uma escala bem diferente. Então, se quisermos ver ao Pai, temos que olhar para o Filho. Vê? Se você quiser ver ao Pai eterno, você tem que olhar para o Filho, que é a imagem do Deus invisível. Vê?
Em João capítulo 15, versículo 24, Jesus disse: se eu entre eles não fizesse tais obras, João 15, 24, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Veja, e por que estava odiando ao Pai? Porque não aceitaram a dádiva que Deus enviou para eles. Vocês não têm proximidade comigo, vocês não podem me ver, vocês não podem me ouvir. Porém, eu dou este presente, eu envio meu filho. Então, através dele, vocês terão acesso a mim. E eles rejeitaram isto. Então, eles odiaram a Deus quando odiaram a Jesus. E Jesus disse: quem vos rejeita, a mim me rejeita, não é? E quem rejeitar a mim, está rejeitando a quem? Aquele que me enviou. Então, se você é filho de Deus e alguém distrata você, ele vai ter que se acertar com o papai. Meu papai está aí, brinca. Né? Vai ter que se prestar contas ao papai, né? Ao meu papai. E assim vai. Vamos mais uma escritura aqui. João 14, versículo 7. Está escrito: se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Não é interessante essa expressão de Jesus? O tende visto. Como? Como podemos vê-lo se ele é invisível? Se tu disseste, Deus nunca foi visto por ninguém, ou por alguém, ou seja o que for. Como? Mas a questão é que ali estava o Filho declarando o Pai, manifestando o Pai diante das pessoas. Agora veja João 5,37. São João 5,37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Bem, sem chance de vê-lo. Sem chance. Só através do Filho. Agora, se as pessoas entendessem, se os ingleses entendessem o seu próprio idioma, se nós, de idioma português, entendêssemos português corretamente, elas saberiam que a palavra chamado significa anunciar. Se eu chamei algum nome, eu estou anunciando este nome. O nome de fulano já foi anunciado na chamada, é isso? Vilma, fulano de tal, presente. O que a professora fez? Anunciou aquele nome quando chamou. Chama, então tem que haver esta anunciação. Paulo Vieira, o que ela fez? Ela anunciou o nome. Agora, se eu chamo o seu nome do outro lado da rua, significa que eu estou anunciando o seu nome. Eu estou deixando outras pessoas ouvir teu nome. Eu estou declarando teu nome para as outras pessoas, dizendo qual é teu nome. E nisso você tem que ter um bom cuidado. Sim, vai um grupo de mocinhas ali, está dentro do mercado, eu já vi isto. E outros ficam ali por perto e tal, não só rapazes ou moças, mas você mesmo. E chamamos um ao outro pelo nome. Ô Paulo, vem cá. Ô Maria, vem aqui. E o camarada está lá, já sabe o nome da pessoa. Já sabe o teu nome. Se já sabe o teu nome, é como se te conhecesse. Já chega no outro e diz: olha, o João lá, ele está assim, ele te pediu para fazer isso e isso. Daqui a pouco está com a tua chave na mão, está com a tua casa. O irmão Chiquinho chegou ontem, me chamando pelo nome, não foi? O irmão Domingos está aqui, o irmão Abraão, opa, é conhecido, já sabe o nome. E abriu a porta. Eu nunca vi o irmão Chiquinho na minha vida, nem ele nunca me viu. Anunciado pela ele, mas foi ele é amigo do irmão Gildão da irmã Lindalva, né? São muito amigos. Falam muito bem do irmão Chiquinho, irmão Francisco. Mas o irmão já tinha conversado comigo por telefone, mas ele veio já com o meu nome e sobrenome ainda. E eu estou lá no telefonema e o irmão falou o nome do dono da casa, né? Já abriu a porta e já estava lá na sala. Uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. E isso é perigoso. Então eu quero aproveitar esse caso para dizer para vocês que isso é perigoso.
Não é qualquer pessoa que saiba alguma coisa de você que te conhece. Vê? Então, cuidado quando você estiver anunciando um ao outro. Está ali as duas moças estão conversando, e uma chama a outra pelo nome, né? E tal, fulano e tal, e o camarada já veio, daqui a pouco, entendeu? Já se aproxima, já chamando pelo nome, e já sabe a idade, já tem número de celular, já tem tudo, daqui a pouco o problema está feito. Fiquem espertos. O inimigo é astucioso, não é? O inimigo é astucioso. Então, desculpe, irmão Francisco, mas eu só queria pegar isso para dar um exemplo para vocês, a facilidade que se tem quando você já sabe o nome. A porta está aberta para você. Né? Para que você possa entender, eu também quero pegar isto, não em nenhum sentido pejorativo, claro que não, para dizer para vocês que quando Jesus anuncia o nome do Pai, ou proclama o nome do Pai, Ele está nos abrindo a entrada, o acesso ao trono. Veja onde chegamos. Então seu nome será chamado, Isaías 9:6. Na realidade significa, seu nome deverá anunciar, proclamar que Deus é o Pai da eternidade. O nome Jesus, o nome que foi dado àquele pequeno. Olha, o menino nos nasceu, e o nome que será colocado nele proclamará quem é Deus. Amém. Aí sabe o que ele disse? Em João 5:43, eu vim em nome de meu Pai. Amém. Você leu isso tantas vezes. Isto é lido sempre, os pastores leem isso direto. E por que não muda o seu pensamento? Tá, vamos pegar essa escritura aqui de Jesus diz, eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Quer dizer, Jesus não estava vindo em seu próprio nome. Ele não tinha um nome próprio. Em outras palavras, o nome que ele tinha nem era dele. Preste atenção o que aconteceu aí. Nasceu uma criança e foi pego o nome de Deus e colocado nesta criança, para que ele nem sequer anunciasse seu próprio nome, que ele não tinha. Anunciasse o nome de seu Pai. E se outro vier em seu próprio nome, vão aceitar. Agora eu vim em nome de meu Pai. Eu estou aqui declarando o nome de meu Pai. Cada vez que ele era chamado Jesus, estava expressando o que Deus é. Significa Jeová é salvação. O Jeová é Salvador. É o significado do nome Jesus. Veja, Jeová está aqui para trazer salvação. Eu vim em nome de meu Pai. Vamos ver o que disse William Branham no sermão, o lugar de adoração escolhido por Deus. Ele pregou esse sermão no dia 20 de fevereiro de 1965. Parágrafo 24, no livro inglês. Mas eu estou lendo em português, que já foi traduzida essa citação. E agora, encontramos que Jesus disse também, eu vim em nome de meu Pai. Veja, eu li a escritura e agora estou lembrando, comentando essa escritura, tá? Amém. Não sou eu pregando agora, eu lembrando, comentando a escritura, que diz, eu vim em nome de meu Pai. E agora encontramos que Jesus disse também, eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Então, o nome do Pai deve ser Jesus. Isso mesmo. O nome do Pai é Jesus. Porque Jesus disse, levo o nome de meu Pai, venho em nome de meu Pai, e não me aceitais. Então, seu nome era Jesus. E Gabriel o chamou de Jesus. Os profetas o chamaram de Jesus. E ele absolutamente era Jesus. Antes de seu nascimento, até o santo profeta chamou seu nome de Emanuel, que é Deus conosco. Então, Deus se manifestou em carne para tirar o pecado do mundo. E ao assim fazer, ele recebeu o nome de Jesus. Por isso Jesus é o nome. E o nome foi colocado num homem, não numa igreja, não numa denominação, não num credo, mas num homem. Ele escolheu colocar o seu nome em Jesus Cristo. Agora encontramos que então ele se torna o lugar de adoração a Deus, onde você o adora. Mesmo antes dele ter nascido, o seu nome foi chamado Jesus.
foi tão importante que foi comunicado à sua mãe pelo anjo Gabriel que seu nome seria chamado Jesus, Filho de Deus. Não o Pai de si mesmo, mas Jesus o Filho. E sabe como Brandt diz? O que ele era. É assim que ele conclui a oração. A oração seria uma frase construída, né? Uma frase em si, uma oração, um texto. Veja, observe isto. Sua mãe recebeu do anjo isto. Foi tão importante que foi comunicado à sua mãe pelo anjo Gabriel que seu nome seria chamado Jesus, Filho de Deus, o que ele era. Eu não posso dizer que ele era o Pai de maneira nenhuma. Em João 10, 25, respondeu-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, elas testificam de mim. Então, por isso que o nome do Pai foi Jesus. O mesmo nome dado ao Filho. E o apóstolo Paulo disse: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Paulo não disse que Deus era Cristo. Não, senhores. Paulo disse que Deus estava em Cristo. Tão simples isso, mas as pessoas não sabem entender sobre a água está no vaso. Não é isso? O vaso não é a água. A água não é o vaso. A água está contida no vaso. E coisa tão simples eles não podem entender. Deus estava em Cristo, habitando em Jesus Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, através de Jesus Cristo. Paulo não está ensinando aqui que Jesus era a plenitude da divindade, mas ele está ensinando que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Pedro não ensinou que o Espírito Santo era Jesus, mas ele testemunhou que Deus, o Pai, falou e disse que ele estava ali vindo habitar no Filho de Deus. Pedro disse: eu estava na montanha, quando a voz disse: este é meu filho em quem me comprazo. Vê? Pedro disse: eu não estou contando historinha para vocês. Eu preguei isso há tempos atrás, né? Alguns dias atrás, citando o testemunho de Pedro. Eu não estou contando palavras para vocês, eu estou falando do que eu vi. Eu estava no Santo Monte, e quando do alto foi dito: este é meu filho amado, no qual eu me comprazo, no qual eu tenho prazer de morar, de tabernacular, de tabernaculizar, que é fazer morada, fazer dele minha habitação. E Pedro conclui dizendo: sabe o quê? E é melhor você ter bem firme as palavras dos profetas, viu? É bem melhor você ter bem firme as palavras dos profetas, porque é como uma luz que brilha no escuro, até que a estrela d'alva nasça em vossos corações. Amém? Vamos nos colocar de pé, porque eu tenho muita coisa aqui ainda para vos falar, porém tem que ser em outro culto. Vocês já estão meio cansados. Vamos então orar a Deus e agradecer por Ele ser tão bom conosco, né? Irmão Vicente, você quer fazer essa oração final enquanto Deus abençoe a cada um de vocês? Amém. Vamos aplaudir ao Senhor? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Oremos. Pai bendito, resta-nos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra expressada nesta noite, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Pai, muito obrigado, Senhor, por estar aqui nesta noite e ver esses irmãos também presentes e a audiência invisível que está acompanhando conosco. Que a graça permaneça sobre cada um de teus filhos. Abençoa esses irmãos que aqui estão e aqueles que estão acompanhando junto conosco, ó Pai, em qualquer lugar que esteja nesta hora. Muito obrigado, ó Pai. Resta-nos agradecer a Ti. Não pedir, o Senhor já tem nos dado, ó Pai. Estamos te agradecendo pelo que o Senhor tem nos dado. E se o Senhor tem algo mais para nos dar, nós estamos prontos para dizer um amém. No nome de Jesus Cristo, leva-nos de volta, protegido e guardado debaixo das tuas potentes mãos de misericórdia. Abençoa esse ministério e ajuda cada ministro, ó Pai, que está levando esta mensagem, esta doutrina ao ouvido de cada semente eleita e predestinada do Senhor.
No nome de Jesus te agradecemos. Amém, Deus vivo. Amém. Deus abençoe, irmãos.